Em Contigo Sim, injuriado com as reclamações descabidas de Duarte, Geraldo encerra a reunião dizendo que vai analisar cuidadosamente todos os pedidos feitos no abaixo assinado. Leonardo diz ao chefe que sente muito por todo aquele conflito, mas o empresário deixa claro que, apesar de Duarte ser seu amigo pessoal, está passando dos limites com suas implicâncias. Em outra ala do hospital, Clarinha decide dar um rolê em sua cadeira de rodas, enquanto Fedra conversa com o filho em seu escritório, mas o rapaz comenta que não tá afim de conversar. Os dois discutem, e a médica resolve elogiar o filho, dizendo que ele é um excelente médico e deveria voltar a se dedicar à sua profissão, mas precisa evitar a irmã de Álvaro, que está apaixonada por ele. E como a mulher tocou no calcanhar de Aquiles do pediatra, o rapaz resolve confessar que também está apaixonado por Clarinha, mesmo sabendo que a moça é muito jovem para ele. Fedra aproveita a oportunidade para deixar claro que sabe da relação do filho com Samantha e, por mais que ele negue, a mulher alega que viu a herdeira da empresa saindo do apartamento do rapaz, lembrando que também pegou os dois no maior amasso naquela sala, há alguns dias. Os dois começam a brigar feio. Dário diz que a mãe não sabe o que está falando e a médica perde as estribeiras, partindo para cima do filho e gritando: "Claro que sei. Você está passando dos limites, Dário. Primeiro, você se envolve com uma paciente. Depois, se enreda com a mulher de seu melhor amigo e seu chefe. Como se não bastasse, você volta a exercer sua profissão de médico e, em seguida, desiste novamente. Pelo amor de Deus, Dário, vê se cresce." Só que essa geração tem a mania de responder para as mães como estão falando com os amigos. O rapaz solta a seguinte pérola: "Sabe de uma coisa, mamãe? Você era bem mais legal quando ficava chorando por seus mortos e não tinha tempo de ficar enchendo meu saco." E Fedra, sem pensar duas vezes, mete a maior raquetada na cara do filho. Geraldo, que está começando a ser um frequentador assíduo do cortiço, aparece na casa de Adela, com a desculpa de que foi visitar Ângela. A mulher o leva até o quarto da filha e, elegantemente, diz que vai deixar os dois sozinhos, para que possam conversar. Com um sorriso no rosto por ver que sua protegida já está em casa, o empresário resolve perguntar se ela está bem. A enfermeira conta que está bem, mas anda preocupada com a universidade, pois, como tem que ficar de repouso absoluto, não pode ir às aulas e nem trabalhar. Geraldo comenta que ela também deve estar preocupada com o pagamento das mensalidades da faculdade. A moça responde afirmativamente, mas deixa claro que vai dar um jeito e seguir em frente, por ela, por seu bebê e por seus sonhos. Comovido com a situação da enfermeira, o empresário humildemente pede que ela permita que ele a ajude financeiramente, quitando a faculdade da moça para aquele semestre. Obviamente, Ângela se recusa a aceitar o dinheiro do antigo patrão, dizendo que ele já ajudou demais. Mas o médico afirma que era isso que Beatriz queria, e sem querer, deixa escapar que foi ela quem pagou a antiga dívida da moça na instituição. Enquanto isso, recuperado do bofetão, Dário diz à mãe que ela o faz sentir como se ele fosse o pior dos piores, mas a médica argumenta que só quer o melhor para o filho e coisa e tals. A discussão continua e Clarinha, que está chegando no consultório do pediatra, depois do rolê pelo hospital em sua cadeira de rodas, acaba escutando a mãe do rapaz dizer que ele precisa deixar de ser mulherengo e assumir um pouco de responsabilidade diante da vida. Chegando mais perto da porta, a moça escuta Dário fazer uma confissão. Gritando, ele diz: "Você tem razão, eu e Samantha somos amantes, traí meu melhor amigo. O que vai fazer agora? Me dar umas chineladas?" De repente, a porta se abre. É Clarinha que invade o escritório do pediatra e quer saber se é verdade que Dário está de caso com a esposa do irmão dela. Alguns momentos depois, Leonardo chega em seu consultório e encontra um bilhete anônimo dizendo que a ameaça de aborto de Ângela não foi uma casualidade, pois na verdade, a intenção era matar o bebê. Imediatamente o médico liga para a enfermeira-chefe, pedindo que ela vá à sua sala o mais rápido possível. Do outro lado da cidade, Geraldo não consegue convencer Ângela a aceitar que ele pague sua universidade, mas faz a moça prometer que, se precisar de qualquer coisa, vai falar com ele. E do outro lado do hospital, Clarinha sai correndo em sua cadeira de rodas. Dário e Fedra vão atrás da moça. O pediatra fica com o fiofó na mão quando Álvaro aparece do nada e pergunta o que está acontecendo. Fedra, tentando remediar a situação, diz que a moça saiu sozinha do quarto, mas ela responde ao irmão que foi ao consultório de Dário para dizer que não quer mais ficar naquele hospital. Enquanto isso, Nélida chega assustada ao consultório de Leonardo, que pede a ela a relação de todos os que entraram e saíram do seu escritório naquele dia.
A mulher se recorda que foram muitas as pessoas, mas quer saber o motivo da pergunta. Leonardo tenta disfarçar, mas a enfermeira insiste, dizendo que ele pode confiar nela, e o rapaz, antes de revelar o que acabou de descobrir, adverte a ela que o que está prestes a dizer não pode sair daquela sala, pois é um tema muito delicado. Nélida tranquiliza o doutor, dizendo que é uma pessoa muito discreta e já percebeu pelo tom de voz do rapaz que deve ser algo muito grave. O médico, então, decide mostrar à enfermeira o bilhete que encontrou em sua mesa de trabalho. No setor administrativo do hospital, Samantha aparece gritando por Oscar, que quase se mija de medo quando vê a influência chegando. Mas a moça quer saber onde o Aspone anda com a cabeça para não a ouvir chamar, pois precisa das estatísticas de tudo o que aconteceu no hospital na última semana. O rapaz responde que está com o relatório quase pronto, mas leva mais uma bronca de Samantha, que manda ele entregar tudo o quanto antes. Nesse meio tempo, tentando ver como vai resolver o abacaxi que acabou de cair em seu colo, Leonardo se recorda de cada detalhe da conversa entre Ângela e Josefina, quando a moça foi internada com ameaça de aborto. Entre suas lembranças, o médico não consegue esquecer que a enfermeira avisou que tinha tomado a vacina que o hospital estava aplicando naquele dia. E já de volta ao seu quarto, Clarinha, que não para de chorar, diz ao irmão que está desesperada e não quer mais ficar ali. Álvaro tenta entender os motivos da moça. Ela enrola e dá uma desculpa, dizendo que tem se lembrado muito dos momentos que viveu com os pais, segundos antes do acidente, e implora para que o rapaz a tire daquele hospital. Do outro lado da cidade, Ângela recebe o envelope enviado por Leonardo, com as orientações para que ela continue estudando à distância. Adela comenta que o rapaz ainda sente coisas pela filha, mas a moça revela que está muito magoada porque o rapaz decidiu voltar a namorar Salma, mas reconhece que o rapaz é nobre, pois continua ajudando. Porém, a enfermeira diz que sua maior tristeza é saber que ele acredita que ela o traiu com Álvaro. E, por falar no Mr. Topete, ele está justamente no consultório de Fedra, apertando a médica para saber por que a irmã quer ir embora do hospital. A médica se faz de boba e diz que é normal, pois a moça acabou de sair do coma e quer viver tudo ao mesmo tempo. Mas o rapaz insiste e revela que existe outra razão, porém não conseguiu descobrir qual é. Fedra consegue convencer o rapaz a levar a irmã para viver com ele em sua casa, dizendo que um ambiente familiar seria o ideal para que a moça se recupere mais rápido. Enquanto isso, Dário vai ao quarto de Clarinha para se explicar. Ele conta que caiu no jogo de Samantha, que o convenceu a ter inveja de tudo o que Álvaro tinha conquistado, e que sua vingança seria ser seu amante. O pediatra acaba confessando que quando a conheceu, sua vida mudou e ele tem tentado se livrar da influência, mas não está conseguindo, pois ela o está chantageando, e por mais que ele tente, a mocinha não se dobra e ainda diz: "Sabe de uma coisa, Dário? Eu achei que você era um homem íntegro, mas agora percebo que não." Mais uma vez, o pediatra se arrisca e diz que todos cometem erros, porém Clarinha não perdoa e responde: "Ah, sim, todos cometemos erros. A diferença é que uns enfrentam as consequências de seus atos e outros preferem se acovardar ao invés de enfrentar a verdade. Eu pensei que tinha me apaixonado por um homem maravilhoso, mas agora sei que me enamorei de um canalha. Não sei como vou fazer, mas vou me esquecer de você." No cortiço, Ângela diz à mãe que está cansada de ficar no quarto, mas as duas ouvem uma barulheira vindo da sala. É Ed que chegou e está brincando com as crianças. Ele resolve levar Gibo e Estrelinha para brincarem no quarto, quando Abel e Nancy aparecem para visitar a enfermeira, levando um bolo de chocolate. Ao ouvir o nome do doce, Gibo volta imediatamente para a sala e é seguido pela menina, que acaba sendo descoberta. Algumas horas mais tarde, Oscar tenta apresentar seus relatórios a Samantha, mas percebe que a moça está em outro planeta. Nervosa, ela explica que Ângela está de licença, pois não perdeu a criança. E agora, Álvaro vai atrás dela, além de provavelmente investigarem o que aconteceu com ela. Oscar incentiva a chefa a continuar falando, mas ela diz para o rapaz não dar bola e o manda embora de sua sala. Neste exato momento, Álvaro chega para falar com a esposa. O rapaz explica que sua irmã vai ter alta e precisa levá-la para casa, pois Clarinha precisa de um ambiente familiar para se recuperar. Samantha cai na gargalhada e pergunta se, por acaso, ele acha que a casa de seu pai é um exemplo de ambiente familiar. Álvaro tenta contemporizar, mas a influência o interrompe e explica: "Olha só, Álvaro, para começar, a casa de meu pai não é um hospício. Além disso, meu pai insiste em manter sua ex-sogra trabalhando como cozinheira. E agora, ele também deu permissão para Mirtes se mudar para lá. E agora você quer que levemos Clarinha? Óbvio que não. Mas o cara que é insistente pra caramba."
resolve dizer que a mocinha é cunhada da Influence, e ela replica, dizendo que a irmã é dele, e não dela. O indivíduo, agora, resolve usar a chantagem emocional e avisa que, se não dá pra ser na casa de Geraldo, então ele vai se mudar para outro lugar com a garota. Samantha se irrita e, com a cara mais lavada do mundo, ele manda a esposa encontrar uma solução. Vendo que não tem saída, ela diz que por ela, Clarinha pode ir para a casa de seu pai, mas ele precisa convencer Geraldo a aceitar a mocinha. Enquanto isso, na casa de Angela, depois de desfeito o mal-entendido, Nancy se dispõe a ajudar para que Estrelinha continue vivendo com os primos e ainda avisa que não vai cobrar nada. Nesse meio tempo, Álvaro encontra Dário no corredor do hospital e convida o amigo para tomar alguma coisa depois do trabalho, afirmando que faz tempo que os dois não conversam. Coçando a testa, o pediatra responde que está cansado e prefere deixar para outro dia, mas o diretor administrativo do hospital quer saber por que o médico anda o evitando. O rapaz inventa uma desculpa e vaza, rapidinho, antes que a situação se complique. Na mansão Vega, Pablo decide fazer ciúmes à Luz e recebe a comida que encomendou a uma amiga, a qual ele enche de elogios e cantadas, até que a doméstica se irrita e resmunga qualquer coisa, chamando a atenção do motorista, que morre de rir. E no hospital, Álvaro vai falar com o sogro, que está simplesmente enojado com a presença do rapaz em sua sala. O infeliz toma fôlego e pede ao empresário permissão para levar sua irmã para morar na mansão. Indignado, Geraldo chama o genro de cínico e pergunta por que ele deveria fazer um favor a um monstro que arruinou a vida de sua filha. Pronto. O canastrão se concentra e, entrando no modo dramalhão, diz quase chorando: "Não estou pedindo por mim, mas sim por Clarinha. Ela não tem culpa dos meus erros. E se me atrevo a pedir isso, é porque sei que o senhor tem um coração bondoso e muito mais generoso que o meu." Geraldo engole seco e diz que o sujeito sabe muito bem como se aproveitar da generosidade dele, mas não promete nada e diz que vai pensar no assunto. Do outro lado da cidade, Luz resolve reclamar da intimidade de Pablo com a moça que foi entregar os frangos que comprou, mas o motorista se diverte ainda mais, perguntando se a moça está com ciúmes. Apesar de ela negar, a doméstica continua dando bronca no rapaz pelo seu comportamento, mas Pablo lembra que é solteiro e não tem compromisso com ninguém. Quanto mais brava a Luz fica, mais o rapaz se diverte. Naquele dia mesmo, um pouco mais tarde, Geraldo vai conversar com Clarinha. Se mostrando interessado na história da garota, ele diz que quer conhecê-la um pouco mais. A mocinha, então, conta que quando perdeu seus pais no acidente, ela e o irmão também perderam todo o dinheiro da família. Clarinha diz que tinha uma vida boa e estudava numa escola particular, pois seu pai ganhava muito bem. Ela também conta que no dia do acidente, Álvaro e seu pai estavam discutindo. Ainda com pouca memória, a garota diz que se lembra de todo o acidente, mas depois, tudo ficou escuro, e quando acordou do coma, descobriu que os pais tinham falecido. Chorando, a menina diz que seu irmão gastou tudo o que a família tinha para tentar salvar a vida dos pais e a manter viva, enquanto não recobrava sua consciência. E enquanto no cortiço, Estrelinha conta a Ed que sua mãe era viciada em álcool e drogas, lembrando que acabou falecendo. No juizado, os primos, acompanhados da advogada, relatam a situação da menina e afirmam que querem adotá-la. No hospital, Nélida acompanha a recuperação de Júlio, incentivando o militar, e diz que ele está indo muito bem na reabilitação. Fedra aparece e a enfermeira conta que o paciente está avançando muito rápido. A médica, que não perde tempo, avisa que logo ele vai ter alta, jogando o maior verde para colher maduro. O capitão, que não dorme de touca, prontamente responde que isso vai prejudicar o encontro semanal dos dois, mas a médica, rápida no gatilho, responde que tem certeza que ele vai encontrar algum pretexto para vê-la. Lisonjeado, o homem embarca no joguinho e a convida para um café. A médica nega, e depois do susto, diz que é sua vez de fazer o convite. E como Cornélio não aceita um não como resposta, ele resolve aparecer no apartamento de Dário, para tomar aquele drink. Depois de uns goles, o salafrário pede ao pediatra que conte-lhe tudo e não esconda nada, pois quer saber por que o outro está com tanta raiva que o tem evitado. O médico resolve fazer queixa e, carente, diz: "Faz muito tempo que você não se comporta comigo como amigo. Desde que você se tornou importante, dentro do grupo Vega, você me trata como se eu fosse um lacaio." Magoadinho, o moço resolve argumentar que desde que ele se tornou diretor administrativo, o pediatra ficou com a maior inveja. Entre um gole e outro de uísque, Dário nega, dando risada. Porém, o manipulador pega no braço do médico e, olhando nos olhos do rapaz, diz: "Dário,
Sinceramente, se te tratei mal ou te magoei, me perdoe. É que estou sob muita tensão. As coisas do trabalho, meu casamento com Samantha, eu nunca imaginei que seria tão difícil lidar com ela. Fazendo cara de pastel de padaria, Dário responde: só imagino. Ainda mais quando se tem que lidar com duas mulheres ao mesmo tempo. Mas o cara, que não perde a oportunidade de fazer um dramalhão, reclama: é, meu amigo, tenho duas, mas na verdade não tenho nenhuma. Estou muito só. O pediatra não entra no clima e, brindando, lembra da conta gorda que Álvaro tem no banco, como se fosse uma recompensa. Porém, não adianta porque Álvaro já incorporou o personagem e continua: é verdade. Talvez eu tenha dinheiro, mas Dário, eu estou só. Eu não gosto de Samantha e sei que ela também não gosta de mim. Meio consternado, o médico arrisca perguntar por que os dois então ainda estão juntos. Abrindo seu coração, Álvaro confessa que também não sabe por que continua casado, pois a forma como a esposa lhe trata demonstra que ela quer fazer da sua vida um inferno, revelando que tudo tem que ser quando e como ela quer. E a bomba estoura quando o advogado jura que tem certeza que a esposa tem um amante. Sem ter o que dizer, Dário mete mais um gole pra dentro. Já é tarde quando Leonardo tenta convencer sua mãe a não se mudar do apartamento. O rapaz não entende por que a mulher quer ir embora, mas ela simplesmente diz que prefere se afastar, pois eles não têm se dado bem desde a morte de Sandro. Salma se mete e dá a entender que talvez seja melhor mesmo que Mirtes vá morar em outro lugar. Leonardo se irrita e pergunta se ela está de acordo com aquela decisão da mãe, mas a moça dá mais uma bola fora e diz que os dois podem aproveitar que estão sós, para esquentar a relação. O médico recebe uma ligação e avisa que tem que ir resolver algo urgente. A pentelha quer saber onde e com quem, mas Léo só diz que se der, mais tarde conta o babado. No apartamento de Dário, o pediatra, que já está começando a ter aquele relaxamento depois de alguns goles, resolve comentar que o amigo não tem do que reclamar, pois ele avisou que o casamento com Samantha faria da vida dele um inferno. O rapaz ainda joga na cara de Álvaro, que continua dizendo que está perdidamente apaixonado por Ângela, que mesmo assim, ele preferiu a fortuna dos Vega ao amor da enfermeira. O infeliz resolve confessar que tem muito medo de voltar a ficar pobre, mas ao mesmo tempo, está obcecado com Ângela, principalmente agora que ela está esperando um filho seu, e ainda afirma que tudo o que ele é, não passa de uma grande mentira.